todos. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a professora Maria do Carmo, abrindo mais um seminário sênior, né, nesse primeiro semestre de 2015, que já é o 6º semestre consecutivo que a gente vem trazendo para os ex-professores do IFIX para compartilhar as suas pesquisas, os seus conhecimentos com as novas gerações de estudantes de filosofia e das humanidades em geral. Tá? Então, para esse semestre nós temos 4 encontros, um por mês, né? Hoje com a professora Maria do Carmo, sobre a liberdade de Aristóteles. Vou apresentar, para quem ainda não conhece, a professora Maria do Carmo. Ela é talvez a maior intérprete de Aristóteles do Brasil. Ela fica bonita, mas é assim. Não me põe esse peso. Imagina. O nosso professor aqui, o Fernando Santoro, já declarou para a gente que foi ela que o inspirou a se dedicar a Aristóteles, a dedicar a sua pesquisa filosófica a Aristóteles. Então, a professora Maria do Carmo é graduada em Filosofia pela Universidade de Santa Úrsula, que na época era agregada à PUC. Ela fez o mestrado e doutorado aqui na UFRJ e ela trabalhou aqui como professora do IFIX de 78 até 92 e dava aula na graduação, na pós-graduação, e depois ela deixou a UFRJ porque ela foi convidada a ser reitora da Universidade de Santa Úrsula, onde ela lecionou e foi reitora até se aposentar. Okay? Tem vários livros publicados sobre Aristóteles, dos quais se destacam a primeira leitura metafísica de Aristóteles, A Liberdade Esquecida, Fundamentos Ontológicos da Liberdade no Pensamento Aristotélico. Tem um outro livro, o Aristóteles, a Plenitude como Horizonte do Ser, e Ética e Direito em Aristóteles, Hawkins e Kant. Esses dois últimos, a professora fez a gentileza de trazer alguns exemplares, se alguém se interessar, os livros estão à venda no final, tá bom? Obrigada, Maria. Obrigada a você pelo convite. A oportunidade de voltar para a sala de aula é sempre, para mim, um grande prazer. É uma coisa que eu sinto muita saudade dessa rotina de sala de aula e desse contato com os alunos, dessa troca que a gente faz, que eu acho muito estimulante. Bom, então, novamente aqui, a gente vai trabalhar com Aristóteles e eu trouxe um tema que foi o objeto da minha tese de doutorado, que foi a questão da liberdade. E quando eu disse ao Gerd, que era o meu orientador, o professor Gerd, que eu ia fazer a tese sobre Aristóteles, ele disse, mas como que você vai fazer uma tese sobre Aristóteles e a liberdade? Ele não cuidou disso. Aí foi aquele banho frio assim, mas depois conversando, chegamos a um acordo de que eu podia fazer esse tema e acabou saindo a tese sobre a liberdade. Eu dei o nome à liberdade esquecida, porque de fato, né, a gente não encontra em Aristóteles um conceito de liberdade que seja familiar para a gente. Né? Ele não tem nenhum capítulo em que ele especificamente discuta a questão da liberdade. Mas não é possível acreditar que um pensador grego não trabalhasse com um determinado conceito de liberdade, ainda por cima, quem foi o fundador da ética, como é que pode se elaborar uma ética sem supor como fundamento a questão da liberdade, né? E várias referências que a gente encontra ao longo dos textos em que a questão da liberdade aparece associada à sabedoria, como sendo a mais livre das ciências, como sendo o apanágio do sábio, que é o mais livre de todos os homens. Enfim, tinha vários sintomas, assim, várias indicações de que havia, que Aristóteles trabalhava com o conceito de liberdade, né? Acabou mais de um conceito de liberdade, mais de uma abordagem de liberdade, que embora não fosse focalizada em nenhum texto específico, permeava o pensamento dele na metafísica, na física, na questão da linguagem, na política, em vários textos, né, essa questão da liberdade emergia. E o Pierre Robin, que é um dos grandes filósofos que trabalha com Aristóteles, que renovou profundamente o estudo sobre Aristóteles na atualidade, ele chama a atenção de que, embora o pensamento de Aristóteles não forme um sistema muito articulado,
que ele seja um pensamento aporético, que as questões estão aí abertas e nem sempre estão concluídas, né? Ele está muito longe de ser um pensamento incoerente. Então, às vezes, a passagem de um texto da metafísica é iluminado por uma passagem da ética e vice-versa, ou é a física que esclarece uma questão da política, ou é uma consideração da linguagem que você vai ver rebater lá na política, né? Então, há cruzamentos e há elos que se estabelecem entre os diversos textos e que nos ajudam a compreender, se não fecham a questão, né? Nos dão elementos para trabalhar essa questão a partir de vários pontos que a gente vai tendo que costurar, que cruzar, enfim, que fazer uma rede para poder tentar entender, afinal de contas, o que ele pensa sobre um tema que não está especificamente trabalhado em nenhum dos textos dele. Então, em primeiro lugar, né, Aristóteles encontra toda uma tradição riquíssima na Grécia sobre a questão da liberdade, né? Era a autonomia, eleuteria, era o valor máximo a ser preservado pela cidade, né? Ser autora de suas próprias leis, ser livre, era a condição de subsistência da própria polis, né? Perdendo uma, perdia a outra. E perdiam também os cidadãos que, vencidos em alguma batalha, se tornavam escravos do vencedor. Então, o destino pessoal, o destino individual e o destino da polis, eles estavam estreitamente articulados em torno dessa questão da lei e da liberdade, né? Então, Aristóteles tem esse conceito vigente na cultura, na tradição política, enfim, toda a organização das cidades gregas, né, que é o conceito de eleuteria, e que dá origem à loteria, né, é a raiz semântica de loteria. Quer dizer, por acaso você nasceu naquela cidade de filho de pais também nativos daquela cidade e então faz jus ao conceito, ao status de cidadão daquela cidade. O que significa que você vai ser protegido pela lei daquela cidade, que você não está submetido ao arbítrio e à violência, mas está garantido por uma lei, não é? E a possibilidade de você, de alguma forma, participar da própria elaboração dessa lei, através da participação nas assembleias, através de cargos assumidos nos tribunais, né, nas diversas instâncias de poder das cidades gregas. Então, a eleuteria estava ligada a essa questão jurídica, política, convencional, institucional que a gente encontra na cidade grega. O segundo conceito com que Aristóteles vai trabalhar, e que ele já encontra também discutido, formulado, debatido intensamente, é com o conceito de encrateia, de autodomínio, autogoverno ou temperança, que era, para Sócrates, o objetivo da formação do jovem, né? O jovem tinha que ser formado para ser capaz de se governar, de se autogovernar, o que ele só fazia, o que o homem só consegue quando ele consegue dominar as paixões, os afetos, os sentimentos com a racionalidade. O que implicava, de um lado, autoconhecimento, né, e a neutralização dessas pulsões, desses ímpetos, dessas emoções que muitas vezes cegam o homem. O terceiro conceito, enfim, que a gente encontra é o da autarquia, que é esse sim próprio original de Aristóteles, como a liberdade como autossuficiência, né? E que tem a ver com toda
a concepção ontológica e metafísica que ele tem sobre o ser e que então se projeta nessa questão da liberdade como autossuficiência. Então são três conceitos diferentes de liberdade, dois já se encontram circulando no ambiente que Aristóteles encontra, né? E outro que é formulação dele mesmo. Só que, né, quando ele absorve, quando ele trabalha com esses conceitos já existentes, já discutidos no ambiente de Atenas, né, ele sempre submete isso a uma crítica, né? Ele analisa esses conceitos, faz uma crítica a eles e sempre introduz uma mudança nesses conceitos. Quer dizer, embora ele vá trabalhar com o conceito de eleuteria, a eleuteria para ele vai ter um sentido diferente daquele que tinha tradicionalmente, comumente, dentro das cidades gregas. A mesma coisa com o autodomínio, né, socrático, que ele trabalha também com a liberdade como sendo um autodomínio, só que nesse caso esse autodomínio deixa de ser uma meta e passa a ser uma estratégia, não é nem uma virtude, é apenas um meio para a virtude, né? Então ele absorve, mas ao mesmo tempo ele modifica, ele trabalha com esses conceitos e ele vai alterando esses conceitos, né, dentro da filosofia dele, de tal maneira que, por fim, essas três maneiras de conceber a liberdade vão se articular estreitamente, né, e uma vai remeter à outra, né, de tal maneira que você tem um panorama abrangente do que seria a liberdade do pensamento dele. É claro que tudo isso que eu falei está, né, muito afastado do modo como a gente compreende a liberdade hoje em dia. A liberdade não está vinculada à questão da subjetividade. Isso só vai aparecer na Idade Moderna, né? O eu, como sujeito livre, senhor de direitos, né? A liberdade como um direito fundamental, inerente ao sujeito, simplesmente pelo fato dele ser um ser humano, isso a gente não vai encontrar em Aristóteles, tá? Também não vai encontrar em Aristóteles um conceito de liberdade como, que eu diria, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, ou pela vida eu vou sem lenço e sem documento, né? Não é isso também, não é essa liberdade como indeterminação, que eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, sem dar satisfação a ninguém, eu sou dono do meu nariz, no sentido de que eu tenho total liberdade, no sentido que a gente hoje entende isso, né? Não é esse também o conceito que a gente vai encontrar em Aristóteles, né? Então, realmente não se encontra a liberdade em Aristóteles tal como ela se apresenta a partir da Idade Moderna, né? Mas a gente pode ver que há uma outra concepção de liberdade e justamente o que é interessante é que esse confronto de um pensamento antigo, de uma formulação, de uma concepção antiga, muito diferente da que hoje em dia vigora, nos permite até de tomar uma consciência mais clara do que é o nosso pensamento atual sobre a liberdade, né? No momento que você confronta com uma outra visão, com uma outra perspectiva, aí se torna mais claro, mais nítido, né, o que é que efetivamente a gente pensa como liberdade, como é que ela se apresenta hoje para nós, né? Uma outra coisa que chama atenção também é o próprio hino, que depois foi apropriado também pelo samba, né? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós.
A liberdade não tem asas para abrir sobre nós, a liberdade tem asas para voar, né? Então, aí a gente já vê uma concepção de liberdade que, né, abre as asas sobre nós. Não, a liberdade tem asas para ela poder voar. Então, a gente vai percebendo, né, que esse trabalho antigo, de elaboração dos filósofos antigos, que estão na raiz, de certa maneira, do nosso modo de pensar ocidental, né, sofreram alterações profundas ao longo da história, né, e alguns aspectos se perderam, alguns felizmente, outros seria importante talvez resgatar, repensar, né, e confrontar com o nosso próprio modo de pensar para pelo menos ter uma consciência mais clara, não é, do que isso representa para nós hoje em dia. Então, quando Aristóteles, como eu disse logo no início, funda a ética, né, ele já está pressupondo a liberdade. Não há como se falar em ética quando não há escolha, quando não há decisão, quando não há uma ação que representa o resultado dessa elaboração, dessa escolha, dessa decisão. Ele diz: se, como é evidente, não podemos atribuir nossas ações a princípios diferentes daqueles que estão em nós, estará também em nosso poder fazer ou não essas ações, cujos princípios estão em nós. Conclusão confirmada pelo testemunho da conduta privada e dos legisladores. Se a lei pune determinados atos, é porque considera que o autor é aquele homem. Nós vamos ver que isso tem a ver com a rejeição do dualismo platônico, né, que Aristóteles vai se opor a ele. Não é o corpo, não é uma parte, é o homem todo, né, como numa outra frase ele diz: o homem é o pai dos seus atos, como é o pai dos seus filhos. Não há atos do corpo e atos da alma, há atos do homem, tá? E ele inteiro está envolvido em todos os seus atos, né? Então, é a partir daí, desse sujeito uno, né, que a questão da ética, das ações que estão vinculadas de alguma maneira a valores, né, vão ser analisados, vão ser objeto da ética de Aristóteles, né? Então, a liberdade, portanto, não é, ela está vinculada à natureza do homem, mas essa natureza em Aristóteles não é um dado. A natureza em Aristóteles é uma meta, é um objetivo, é um escopo a ser atingido, né? Tem uma frase dele da Política, que ele diz: a natureza é fim. Com efeito, chamamos natureza de cada coisa o que cada uma é, ao fim da sua geração. Quer falemos da casa, do cavalo ou do homem. Quer dizer, só ao termo da sua realização é que a gente pode perceber o que é de fato a natureza daquele ser. Tem uma passagem da Ética, né, em que ele diz que você só pode dizer que o homem foi feliz. Você não pode dizer que ele é feliz. Só quando ele morre, né, só quando se conclui a sua vida, só quando essa vida chegou ao fim, é que eu posso dizer se ele foi feliz, né? É só pelo olhar retroativo é que eu vou poder avaliar, porque enquanto a gente vive, sempre a vida pode, as reviravoltas da vida, né, não garantem
a felicidade de ninguém. Então, esse homem de natureza livre, né, na realidade, ele tem o potencial de ser livre. Ele pode tornar-se livre. Pode tornar-se livre pelo uso das suas faculdades, pelo uso do seu potencial, né? Ele vai, à medida em que ele vai se tornando homem, né? A gente vai ver que Aristóteles vai citar um verso do Píndaro, né? Torna-te o que és. Isso foi retomado várias vezes por vários autores. Torna-te o que és, né? Ele ainda não é. Ele ainda não é o ser que ele é para ser, né? Um dos conceitos centrais da metafísica de Aristóteles, né, o toti en einai, que é traduzido por essência, a gente pode traduzir como o que era para ser, tá? O que era para ser. Quer dizer, não é o que é agora, não é no corte do momento que você vai perceber o que um ser é efetivamente, mas é a partir de um horizonte, né, em que ele se projeta e que aí então eu posso dizer não o que ele é aqui agora, mas aquilo que ele era para ser, né? Então essa questão aí, ela, como eu disse, ela vai perpassar os diversos planos do pensamento de Aristóteles, né? E essa natureza, ela se projeta, essa natureza livre do homem, é um projeto, né? E é um estatuto determinado pela lei da cidade e que vai se contrapor ao conceito de escravo. Então, livre e escravo são dois conceitos interrelacionados, um se define como contrário do outro, né? O livre, Aristóteles vai dizer, já numa visão diferente de simplesmente convenção política, o livre é quem pertence a si mesmo, né? E escravo, o que pertence a outro. Então, não é só porque a lei determina que ele, sendo filho de pai e mãe ateniense, ele tem o direito da cidadania ateniense, né? Mas há também esse aspecto de que ele não pertence a outro, ele se pertence a si mesmo, né? Ele é seu próprio senhor. Enquanto que o escravo, né, ele é privado dessa autopropriedade, digamos assim. Ele não é mestre de si, ele não é senhor de si, ele pertence a outro. Isso que estava simplesmente determinado pela convenção, pela legislação vigente nas cidades gregas, né, Aristóteles vai, por sua vez, criticar. Vai dizer que nem toda escravidão é justa, né? Logo no iniciozinho da política a gente tem essa discussão, né, sobre uma escravidão justa e uma escravidão injusta. Por quê? Na medida em que essa natureza humana é uma meta, é um projeto, né, esse projeto não se realiza em todos da mesma forma, o que vai me dar uma legitimação de uma hierarquização forte dentro da polis. É novamente a questão da igualdade, que vem associada na modernidade à questão da liberdade, igualdade entre iguais, tá? Entre iguais. Então, se são homens, se são cidadãos, aí são iguais se têm a mesma renda, se têm o mesmo
categorias, se pertencem ao mesmo gênero, enfim, há uma série de categorias dentro da composição da cidade grega, né, em que há uma hierarquização, né, entre os diversos habitantes, sendo que o homem, gênero, né, ocupa a posição mais alta, né, e a mulher e o escravo vêm como uma posição subalterna. Uma dedicada à reprodução, no caso da mulher, outro vinculado à produção, o caso do escravo. Né? E Aristóteles vai falar, então, de um conceito que deu panos para manga até na colonização da América Central, do Brasil, né, que é o conceito de natureza escrava. Como é que a gente pode entender, né, que esse conceito um dia existiu e valeu durante séculos, né, a atribuição de uma natureza, um homem que é, por natureza, escravo. O que legitimaria, né, a escravidão dentro da sociedade, porque se ele é de natureza escrava, continua como escravo. A explicação que os autores encontram para essa concepção em Aristóteles seria vinculada ao confronto entre o modo de ser do grego, organizado politicamente, ou seja, organizado em torno de uma constituição e de uma lei, né, e os povos bárbaros, que não tinham essa organização, que estavam submetidos ao arbítrio do tirano, que tinha sobre eles o direito de vida e morte, né, perante os quais não havia nenhuma liberdade. Bárbaro significa balbuciante, eles não conseguiam nem se expressar, muito menos discutir, debater causas e leis e decretos, né? Hannah Arendt diz que a violência é muda, né? Então, onde impera a violência, o silêncio também impera, né? Alguns aqui nessa sala devem ter vivido esse processo aqui no Brasil, né, em que o silêncio imperou durante um bom tempo, porque, né, não precisa nem dizer porquê, todo mundo já sabe o que ocorreu conosco aqui. Mas, enfim, diante do tirano, você não tem palavra, a palavra perde o seu valor, né? Então, o bárbaro, como ele não tinha essa organização política, o Aristóteles considera que ele não tinha evoluído como ser humano, né? Não tinha realizado a natureza humana, não tinha desenvolvido todo o potencial da natureza humana para poder usar da linguagem, para poder se organizar politicamente. O homem que se organiza politicamente, o grego, né, no caso, ele representa a natureza humana mais plenamente realizada, na medida em que a gente percebe que Aristóteles vai definir o homem como sendo um animal político. Quer dizer, a natureza do homem é a de ser um animal político. Portanto, a plena realização dessa natureza implicaria nele viver dentro de uma comunidade política. E essa condição, esse potencial, essa natureza do homem, não é? Ela se demonstra, primeiro, porque ele não sobrevive isolado, né? Não há como ele sobreviver
sozinho, ele depende da comunidade até para sobreviver, né? E a segunda coisa que demonstra que ele é de natureza política é o fato dele ser dotado de linguagem, né? E aí a Bárbara Cassan, que é outra professora da atualidade, já teve inclusive aqui mais de uma vez, ela chama a atenção de que a linguagem é o primeiro código de normas e de regras do qual eu tenho que me apropriar para me inserir dentro de uma comunidade. Então a gente nasce no universo da linguagem, né? Nasce num universo de normas, de regras, de leis, né? Que nos torna membros de uma determinada comunidade. E Aristóteles faz uma analogia, né? Nós nascemos com a voz, mas nós temos que aprender a falar. Nós nascemos com a voz, mas nós não nascemos sabendo falar, né? Nós aprendemos a falar com a comunidade. E assim como eu tenho a voz, mas eu preciso aprender a falar, eu também nasço, né, com a natureza humana, mas eu preciso aprender a me tornar um ser humano. E quem vai me ensinar a ser um ser humano é a comunidade na qual eu estou inserido, tá? Então, a cidade é que educa. Tem uma passagem do Protágoras, de Platão, né, na discussão com Sócrates sobre se é possível ou não é possível ensinar a virtude, né? O Sócrates questionando qual é a arte do Protágoras, o que ele ensina, afinal de contas, né? E o Protágoras dá uma resposta que tem tudo a ver com a maneira como Aristóteles apresenta isso também. Ele diz: Sócrates, você está procurando o professor de virtude como se tivesse um professor de virtude. Quem é que te ensinou a falar grego? Então, da mesma forma que você aprendeu a falar grego e não teve um professor de grego, né, foi toda a cidade que te ensinou a falar grego, da mesma forma, quem ensina a virtude não é um professor de virtude, mas é toda a comunidade que vivencia essas virtudes e que transmite isso, né? Então, é dessa maneira, né, que a gente pode entender, né, essa concepção de Aristóteles de uma natureza humana, que é a mesma de toda a espécie, que é universal, né, que é definidora do ser humano, e aliado a isso, essa questão de natureza escrava e de natureza livre. Para vocês terem uma ideia, tem um professor da Paraíba que fez uma tese se eram livres ou servos por natureza. E foi a questão discutida pelos reis católicos Fernando e Isabel sobre a conquista dos povos da América Central, se eles seriam livres ou escravos por natureza. Se eles fossem livres, né, os espanhóis tinham que fazer acordos, tinham que fazer tratados, tinham que fazer contratos, se tratando como iguais. Mas se eles fossem de natureza escrava, né, aí Bartolomeu de Las Casas defendia a natureza livre, né, mas venceu a tese oposta. E o argumento é que aqueles povos ofereciam sacrifícios humanos aos deuses, portanto, eles desconheciam a lei natural, e se eles desconheciam a lei natural, é porque eles tinham natureza escrava. Então, eles entraram se apropriando de tudo, né? Porque, enfim, como a coisa chega longe, né? E como esses conceitos são reapropriados cá na frente
para as conveniências do momento. Então, o grego seria naturalmente livre e o bárbaro naturalmente escravo, porque falta a ele, segundo Aristóteles, aquilo que comanda. Ele não tem capacidade de mando, não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem o domínio da linguagem, é uma natureza humana, de certa maneira, mutilada, né? Não realizada em plenitude, e a conclusão que ele chega é que até é um bem para o escravo ser escravo de um grego, porque de alguma maneira ele vai participar da razão grega, né? Então, a questão que a gente vai ver ainda, né, nessa questão ainda da eleuteria, né, é que a lei é compreendida pelo grego e por Aristóteles, né, como sendo, sobretudo, a defesa da liberdade. A lei não é o que inibe a liberdade, a lei é o que defende a liberdade. E eles comparam, então, a muralha da cidade, que defende a cidade dos seus inimigos externos, né, com a lei que protege o cidadão do arbítrio do governante. Então, eu sou livre porque eu tenho uma lei que me protege, a qual eu posso recorrer e que garante os meus direitos, né, que me reconhece como cidadão, e daí, então, a relação entre lei e liberdade, em que a liberdade repousa sobre a lei. A liberdade é garantida pela lei. Então, como eu disse, ela não tem nenhum nexo com a questão da subjetividade, e a convenção, né, precisa, para Aristóteles, de alguma forma, se legitimar, né, na própria natureza. Então, a escravidão, a prática, né, de escravizar os cidadãos de uma cidade, que até então viviam como livres, que eram capazes da lei, da discussão, da participação nos tribunais, que tinham uma existência livre, e serem escravizados por conta de uma batalha, de uma guerra, isso é considerado por Aristóteles, então, uma escravidão injusta, né? Enquanto que a escravidão do bárbaro é considerada uma escravidão justa porque se baseia na natureza. Em todo o pensamento de Aristóteles, a gente vai encontrar isso. A convenção, é convenção, mas tem que ter alguma convergência ou articulação com a natureza. Ela não pode ser contrária à natureza, senão ela é deformadora, ela é mutiladora. Então, de alguma maneira, as convenções, mesmo a convenção da linguagem, né, que isso se chama garrafa porque nós demos o nome de garrafa, e isso se chama copo porque nós estamos falando português, né, é mera convenção, mas a estrutura da linguagem SEP, isso aí já não é convencional, isso daí já repousa sobre a estrutura do próprio ser, sobre a composição do próprio ser como sujeito predicado. Então, sempre vai haver, não é, por mais convencional que seja o fato, ou a instituição, ela só se legitima se ela estiver em harmonia com uma ordem natural, que essa não é convencional, que essa não depende da decisão do homem, que essa preside, ao contrário, a todo o ser. A outra questão ainda sobre esse ponto é que os direitos do cidadão, os direitos reconhecidos da cidadania, eles são estabelecidos não em função da necessidade
do cidadão ou do bem-estar do indivíduo, né? Mas muito mais em relação às necessidades, ao bem-estar da polis, da comunidade. É sobre a polis, é sobre o bem da comunidade como um todo, né? E não sobre o sujeito de direitos, que seria, então, o cidadão, como é a reviravolta que faz a filosofia moderna. Tá? Quer dizer, a cidade é um ser natural, né? Ela é anterior ao indivíduo. O indivíduo, quando nasce, já encontra a cidade constituída, ela sobrevive ao sujeito, portanto, a legislação tem que ter em vista não a conveniência daqueles indivíduos, mas sim o bem-estar da cidade como um todo. Tá? Então, é dentro desse quadro que ele vai criticar ou que vai analisar esse conceito de liberdade como eleuteria. Como eu disse, são diversas passagens, ou da política, ou da ética, ou mesmo da metafísica, que vão revelando essa maneira como Aristóteles concebe esse estatuto. Uma última observação, né, é que um conflito entre a liberdade do cidadão, que é realmente livre, que é dono de si, que usa da sua racionalidade, que delibera, que escolhe, que age de acordo com essa deliberação e escolha, né? Disso entrar em conflito com a autoridade do Estado é praticamente impensável. Só ocorreria se ou o Estado, esse Estado fosse corrompido, né? É que poderia haver um conflito entre os interesses do cidadão e os interesses da cidade. Mas o natural, o normal, a meta pela natureza é que essas duas coisas se encontrem. O bem do cidadão e o bem da cidade se harmonizem e entrem numa combinação, numa convergência. Agora, Sócrates tinha trazido uma outra concepção de liberdade e uma outra concepção desse conflito, dessa questão do livre e do escravo, né? A questão da liberdade passa a ser uma questão moral. Você pode ser livre politicamente, você pode ter o direito de cidadania reconhecido e pode ser escravo, sim. Escravo das suas paixões, escravo dos seus afetos, escravo dos seus impulsos, escravos, enfim, daquilo que foge ao seu controle, que te cega, né? Que não te permite ver com objetividade o que é, né? Então, eu posso ser externamente ou institucionalmente, legalmente livre e, na realidade, ser um escravo. Então, o grande desafio, não é explicar. Eles não têm, o grego não tem o recurso que o cristianismo tem, o recurso ao pecado original. Não há nenhuma culpa por parte do homem, né? É interessante a gente observar a maneira como o grego, ou um dos mitos, né, que conta o surgimento do homem, e comparar com o texto da Bíblia, de onde vem a tradição cristã, né? No caso da Bíblia, Deus cria o homem como senhor da natureza, como seu lugar-tenente. Ele chama todas as coisas diante do homem para que ele dê o nome, né? O homem é
logo abaixo de Deus, e ele cai dessa posição, enfim, por culpa própria, né? Então aí ele é expulso desse paraíso onde ele é colocado por Deus, por conta de uma falta que ele comete. Quando a gente chega no grego, o que acontece? A história que a gente encontra lá no Platão, né, é que Zeus chamou Prometeu e Epimeteu e mandou que eles distribuíssem entre os seres da natureza os diversos dons, né? Então eles vão distribuindo, para uns é a rapidez, para outros é a acuidade visual, para outros é o tamanho, para outros é isso, aquilo, de tal maneira que todas as espécies estavam devidamente protegidas. Aqueles que são alimento se reproduzem muito, né? E aqueles que são caçadores se reproduzem pouco para manter o equilíbrio da natureza, enfim, né? E tinham se esquecido do homem. E quando chegou a hora do homem vir à tona, não tinha mais nada que pudesse ser dado ao homem, e ele nasceu nu, carente, destituído de armas, né? E era o mais frágil de toda a natureza. Então, o oposto da narrativa bíblica, né? E aí Zeus se compadece dos homens e manda distribuir entre eles a arte do fogo para que eles pudessem forjar as suas armas. Aí eles começam a guerrear entre si, a se destruir. Então Zeus manda que seja distribuído o pudor e a justiça entre os homens. E aí os homens então vão se organizando como cidade. Então não há uma marcha ascendente, né? E não há nenhuma culpa. O homem é vítima de Epimeteu, que quer dizer qualquer coisa como o distraído, como o imprevidente, né? Então é vítima da imprevidência, é vítima, e ele sai dessa situação de vítima e conquista uma situação de liberdade dele, enquanto que na tradição bíblica é exatamente o contrário que a gente encontra na narrativa. Então, não tem como, eles não têm, um grande desafio, né? É por que o homem erra? Se ele é dotado de razão, se ele é dotado de inteligência, se ele é dotado de capacidade de decidir, se ele tem tudo para viver e viver bem, né? Por que ele erra? Por que ele vive mal? Por que ele estraga, de certa maneira, a própria vida? Essa grande interrogação que fica para Platão e para Aristóteles, para Platão e para Sócrates, né? Por quê? Né? E aí vem Sócrates, primeiro, que são o conflito de razão e paixões, mas ele não se aprofunda sobre a origem disso aí. Quem vai se aprofundar é Platão, né? E que vai responder através do dualismo. Então, é o corpo e a alma. O homem é composto de duas partes diferentes. A alma pertencia ao mundo das ideias, estava contemplando as ideias eternas e perfeitas, e decai num corpo, está preso nesse corpo como uma ostra, é a expressão que Platão dá. A alma está presa ao corpo como uma ostra. Ou então ele faz também o trocadilho soma-sema, soma corpo, sema túmulo, né? O corpo como túmulo da alma. Então são duas realidades completamente diferentes, né? Com destinos diferentes. A alma é imortal e tende a voltar para o mundo das ideias, mas ela encontra no corpo já uma dinâmica própria, né, das almas próprias do corpo, dos princípios vitais do corpo, são a emoção e os apetites, né? E essa divisão, então, faz com que explica o porquê o homem erra. No Fedro vocês têm a imagem do homem como uma carruagem, em que o cocheiro
que seria a razão, conduz a carruagem levada por 2 cavalos. Um cavalo branco, disciplinado, dócil, que seriam as emoções, os sentimentos, os afetos, e o outro um cavalo negro, indomado e bravio, que a toda hora está ameaçando jogar a carruagem no precipício, e o coitado do cocheiro tendo que dirigir essa carruagem, né, para voltar ao seu destino. Então, essa visão que Aristóteles encontra na tentativa de explicar essa prisão do homem dentro de si mesmo, né? Essa prisão sem grades, como Platão mostra no mito da caverna, né? Ele nem sabe que é prisioneiro, é tão prisioneiro que nem percebe que é prisioneiro, né? Ele está seduzido pelas aparências, seduzido pelas imagens, seduzido por aquilo que ele encontra à volta dele, nem percebe o quanto aquilo é, de fato, uma prisão, né? E a filosofia teria, então, essa possibilidade de tirá-lo dessa caverna, né? E, na realidade, seria uma preparação para a morte, né? Porque, na realidade, a libertação última só viria quando a alma retornasse à sua origem, né? E voltasse, então, para o mundo das ideias. Então, há toda uma desvalorização do corpo, da matéria, dos afetos, dos sentimentos. A gente sabe na República toda a recomendação de Platão, de que tudo aquilo que pudesse, de alguma forma, excitar esse lado afetivo, emocional, impetuoso, que isso daí tinha que ser censurado, né? Tinha que ser banido da cidade. Então só o tipo de música que fizesse apelo à coragem, só as músicas militares, enfim, toda uma recomendação, né, de que não se fizesse nenhum apelo à parte emotiva, afetiva, porque isso era um risco, era um perigo de maior prisão ainda da alma, encerrando no ciclo de reencarnações, né, porque ela não conseguiu se libertar para voltar para... Então, Aristóteles, não é? Ele é contra essa visão de Platão, é contra o dualismo platônico. Em toda a filosofia dele, ele vai tentar buscar uma outra explicação que fuja do dualismo, né? Para ele, o dualismo provoca muito mais problemas do que soluções, né? Traz muito mais problemas do que apresenta soluções, e ele vai, então, tentar unir essas duas coisas. A divisão que Platão e Aristóteles encontram no homem não é decorrente do dualismo, da divisão alma-corpo, né? Mas o conflito se dá no interior da própria alma. É o sujeito mesmo que tem na sua alma, que é única, mas é complexa. Ele tem a razão, ele tem os afetos, as emoções, e ele tem o comando das funções vegetativas que escapam a qualquer decisão, a qualquer deliberação, né? Então, uma parte que tem o logos, uma parte que participa do logos, uma parte que não participa e que é impermeável ao logos, né? E o homem deve aprender a lidar com isso, não no sentido de reprimir. Por quê? Porque as paixões, os afetos, as emoções, elas são, na realidade, a matéria da virtude. Trata-se de elaborar isso, trata-se de harmonizar isso, trata-se de se apropriar disso aí dentro de uma medida harmônica. A gente sabe a definição clássica de Aristóteles, a virtude como um meio termo, a virtude como uma medida da paixão, né? Então, não há um princípio positivo e um princípio negativo,
Não há um princípio do mal, um princípio do bem, um princípio da virtude, um princípio do vício, né? Mas vício são os extremos contrários, né, no uso de alguma faculdade, enquanto que a virtude é o meio termo. O exemplo emblemático é o da coragem. 2 vícios, a covardia, o vício por carência, a temeridade, o vício por excesso, e a coragem, o meio termo entre a covardia e a temeridade. O problema que a gente vai ver na ética, né, é como encontrar essa justa medida, né, porque ela não é universal, não é a priori, diante do caso concreto, diante da situação, diante da circunstância, e daí toda a necessidade de uma outra virtude intelectual, que é a prudência, né, e que nos dá então essa medida justa, que eu encontro na ação do homem justo, né, mais uma vez é no interior da polis, não é um mandamento divino, é naquilo que é vivido na polis, né? São aqueles indivíduos que encarnam determinadas virtudes e que ali servem de referência de como é que ele agiria nessa situação, né? Então, essa referência é que vai mostrar, né, qual é a medida justa em que eu me manter para ter a virtude. Para manter essa medida, é claro que eu vou precisar, sim, da encrateia, né, desse autodomínio, dessa capacidade de conter as paixões e os afetos dentro de uma certa medida, mas isso é uma estratégia, isso é um meio, não é uma meta. Não é a finalidade da ética formar gente temperante, não, porque esse autodomínio e essa temperança podem perfeitamente estar associadas no perverso, né, que vai agir livremente, agir deliberadamente para o crime, né? Então, a temperança por si só, ela tanto vale para o bem como para o mal, né? Ela é um meio, mas ela precisa de estar a serviço da prudência, a serviço do bem, a serviço da felicidade, a serviço da justiça, etc. Quer dizer, ela precisa de entrar dentro de todo um concerto de outras virtudes para que efetivamente ela seja valorizada. Então, como eu disse, né, ele se apropria, mas ele muda, né? Ele se apropria, mas ele faz a crítica. Já não é mais no mesmo sentido que aquilo tinha para... E daí também a gente vai ver qual é o papel da polis, o papel da cidade, né? Porque nem todo mundo vai conquistar esse autodomínio, nem todo mundo vai encontrar essa medida, e é preciso, então, que o Estado seja munido de força para que aqueles que não sabem por si só agir como lei para si mesmo tenham na coerção do Estado um limite imposto de fora para que as paixões não provoquem um tumulto dentro da cidade, né? Não prejudiquem a cidade. Eu já disse aqui uma vez que a figura do Alcibíades explica muita coisa, né? Como é que aquele sujeito nascido, sobrinho de Péricles, criado por Péricles, o homem mais bonito de Atenas, um estrategista reconhecido, que nasceu em berço de ouro, né? E que no fim trai Atenas uma vez, traz Atenas uma segunda vez e morre abandonado, né? E para ser enterrado é uma prostituta que empresta um manto para ele ser enterrado. Então, a figura do Alcibíades, né? Como é que pode, né? Como é que alguém que recebeu tanto estragou de tal forma a sua vida? Por quê? Exatamente essa falta de contenção, essa falta de domínio, essa falta de medida que é sempre associada à figura do Alcibíades, sempre que aparece na literatura, em Platão, no Banquete, em outras passagens, né? Ele vem sempre associado com a híbris, com a desmedida, né?
Então, bom, e aí o terceiro ponto, que é propriamente onde a gente encontra o pensamento de Aristóteles, né, e que explica por que ele vai dizer que Deus é livre, porque que só Deus é absolutamente livre, que ele vai dizer que a sabedoria é livre e vai dizer que o sábio é livre, e porque ele vai identificar a liberdade como a autossuficiência, tá? É aquele que se basta a si mesmo. Quer dizer, quanto mais autossuficiente, mais perfeito e mais plenamente realizado, né? Então, isso seria, digamos assim, uma diretriz ontológica, quer dizer, seria a teleologia de Aristóteles que explica isso. Todo ser, qualquer que ele seja, tende a uma realização plena de si mesmo, né? Isso é a ordem natural das coisas, né? E quanto mais dependência ele guarda, né, quanto mais dependente ele for de fatores externos, menos, ou mais condicionado, mais frágil é a sua existência, né? Mais ele está submetido a alguma coisa fora dele, né? Portanto, menos livre ele será. Então, essa busca de autossuficiência como sendo a realização plena do ser humano, né, que vai encontrar, né, justamente na natureza do homem, composta de potências racionais, né, a possibilidade de realizar essa autossuficiência na medida do homem, tá? Quer dizer, ele nunca vai conquistar a liberdade ou a autossuficiência do Deus, né? Isso estará fora do alcance dele. A natureza humana é escrava sob muitos aspectos, né? Depende da matéria, depende da situação, não há como almejar uma autossuficiência absoluta, você vai estar sempre preso a uma série de coisas, mas quanto mais autossuficiente você for, quanto menos a sua atividade, quanto menos o exercício do seu potencial dependa de fatores externos, mais livre você é, mais feliz você é. E isso vai depender de prudência e de sabedoria. Então, as faculdades racionais, exercendo essa virtude, que aí já não é mais meio termo, virtude aí como excelência. Não há medida para a sabedoria, não há medida para a prudência. Não há excesso de prudência, não há excesso de sabedoria, tá? Então, aí, quanto mais, melhor, né? E você deve estar sempre buscando a superação, né? Porque estará sempre conquistando mais, se tornando mais o que você é, o que você era para ser. Então, é esse homem dotado de potências racionais que servem para que ele conheça a ordem, para que ele veja o fim, né? E para que ele, então, harmonize as suas escolhas e as suas ações em vista dessa ordem e desse fim. Ele vai dizer que o homem racional, não age ao acaso. O homem plenamente dono de si, o homem autarqués, o homem autossuficiente, não age ao sabor do acaso. Ele age em vista de uma finalidade
que ele projeta, que ele percebe, que ele decide, que ele escolhe. Quem age ao acaso é o escravo. Tá? Esse age ao sabor das circunstâncias. O escravo não no sentido do escravo pela instituição política, mas o escravo que não conquistou para si essa autarquia, essa liberdade, né? Ele age ao sabor do acaso. Tem uma passagem da Ética que ele compara camaleões. Ao sabor das circunstâncias, ele muda. Então, ele não tem um caráter, ele não tem uma identidade, eu não sei quem ele é, porque a cada momento ele muda ao sabor da situação, ao sabor das circunstâncias. Então, essa conquista de uma identidade vai coincidir com uma conquista de plenitude, vai coincidir com a conquista dessa autossuficiência, né? E que, de certa forma, né, está acima do homem. Né? Ela aparece novamente como meta, como horizonte, né, do qual eu vou me aproximando progressivamente, mas quanto mais eu me aproximo, mais longe ele está. Né? Então, ele diz, né, que não se deve dar ouvido àqueles que dizem que o homem deve se limitar à sua própria natureza, né? Isso na metafísica, logo no início, quando a metafísica é dita mais divina, mais livre, a ciência superior, e que radicalmente só Deus, né? Só o ponto de vista do olho de Deus, como vai dizer o Hort agora na nossa época, né? O ponto de vista do olho de Deus, a filosofia seria essa visão do todo, né? Em que não há mais mistério, que não há mais problema, tudo está no seu lugar, a ordem absolutamente transparente, do ponto de vista do olho de Deus. Essa ciência é divina, está além da capacidade humana, mas ele diz, né, é indigno de um varão não buscar a ciência que lhe é proporcional. E da mesma forma, a gente poderia dizer, é indigno de um varão, né, não buscar a liberdade que lhe é proporcional. Quer dizer, ele não vai ser nunca absolutamente livre, né? Ele vai, a liberdade vai aparecer como a capacidade de tornar real o que é possível. Portanto, já há aí, né, o limite, é tornar real o possível, mas ela vai estar já contingenciada a esse possível. Né? E é a prudência que vai permitir que ele tire o maior proveito dessas possibilidades com que ele se defronta. Tem outro texto aí na Ética que ele diz: não se deve dar ouvidos aos que aconselham o homem, por ser homem, a ter-se as coisas humanas e por ser mortal, as coisas mortais. Ao contrário, o homem deve, na medida do possível, imortalizar-se. Quer dizer, o nada em excesso do oráculo não vale aqui. Tá? Aqui, o excesso é o desejável. Você está sempre se superando, né? Você está sempre buscando mais na realização, né, do seu potencial, da sua autossuficiência, da sua autonomia, da sua liberdade. O que chamamos de autarquia plena, de liberdade plena, pertencerá em grau mais elevado à atividade da contemplação. O sábio é o homem mais autossuficiente. Resulta que é esta última, a atividade contemplativa, que será a felicidade perfeita para o homem. É essa atividade contemplativa que é a única que pode ser atribuída a Deus, né? Só que é autocontemplação, né? Porque não há objeto que possa ser digno do olhar de Deus a não ser o próprio Deus. Então é aquela concepção da noesis, né? O pensamento que se pensa a si mesmo, e à medida que o homem se aproxima da filosofia, né, ele se aproximaria dessa contemplação, né? Portanto, ele estaria se realizando cada vez mais como homem.
Então, de um lado, né, as condições para que o homem seja capaz de tornar real o possível, né, vai implicar que a realidade não está pronta, não está acabada, não está feita, né? Há uma margem de indeterminação, há uma margem de imperfeição, ao tempo, né, ao futuro, que permite ao homem agir sobre essa realidade. Então, a liberdade é possibilitada pela imperfeição do mundo em que o homem vive, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é aquilo que torna o homem mais digno de apreço, porque permite que ele seja criador também, né? E que ele insira a sua ação no caminho da realização plena do ser. Então, se de um lado, não é, a perfeição vai progressivamente excluindo as diferenças, excluindo a imperfeição, excluindo a carência, né? Como se fosse possível a realização sempre mais plena da realidade, né? Vai diminuindo cada vez mais esse espaço de indeterminação, mas a gente sabe que isso jamais vai ocorrer aqui no mundo, né? Essa ordem ela vai precisar de se apropriar da matéria. A matéria é indeterminação, é caótica, é sem forma, né? É aquilo que resiste à forma, então sempre, né, vai haver para o homem esse espaço de carência, de determinação, de falta, né, onde é possível inserir essa ação. E é justamente essa possibilidade de trabalhar na própria realização que vai constituir para Aristóteles a felicidade. Então, não é possível ser feliz sem ser livre, tá? E a realização da plena liberdade é, ao mesmo tempo, a realização da sabedoria, da filosofia, né? E da felicidade, né? As duas coisas estão perfeitamente articuladas. E uma última observação, né? A gente já está esgotando o nosso tempo e eu queria deixar um tempo para a questão, para a gente trocar um pouco também, né? Esse homem, não é? Que contempla esse ser, essa ordem que brota da própria natureza e que desafia ele a se realizar também em harmonia com essa natureza, né? Mostra que em Aristóteles há uma continuidade, né, que vai ser rompida na Idade Moderna também, entre os planos do ser e do dever ser, tá? Aquilo que eu disse antes, né, o que era para ser, essa concepção da natureza como uma meta, como um horizonte, essa concepção da essência como aquilo que era para ser, né, já estabelece uma continuidade e não uma ruptura entre fato e valor, né, entre ser e dever ser, né? Então, aquilo que eu disse da harmonização e que a convenção precisa sempre estar enraizada na natureza, né? O valor, ele vai decorrer, a própria natureza, ela é um valor, né? E a realização dessa natureza é um valor, né? Então, trabalhar pela realização da natureza, favorecer, e sempre ele vai condenar tudo que é contra a natureza, né? O que é contra a natureza é mutilador, é corruptor, então, essa natureza já aparece como um valor. A minha natureza, né, como um horizonte de possibilidades, como um desafio para a perfeição maior,
né, como alguma coisa que eu devo conquistar, né? Então, o que eu sou e o que eu devo ser, não há separação, não há ruptura, né? Como a gente vai encontrar no pensamento moderno, uma coisa é fato, outra coisa é valor. E a ciência estuda o fato, a ética, o direito estudam o valor, e as duas coisas estão dissociadas. Em Aristóteles, essa dissociação não existe, né? Ela está longe de existir. Então, é essa visão daí que eu queria, de certa maneira, trazer para vocês como indicação do resultado dessa meu estudo, da minha reflexão sobre esse tema. E a gente pode estar fazendo questões, perguntas, dúvidas, alguma coisa que não ficou claro. Mas aí ele estabelece uma diferença, né? Aquele que não consegue se dominar, ele é recuperável, tá? Ele é fraco, é frágil, mas ele sempre pode ser recuperado. Ao passo que o perverso, né, esse só expulsando da cidade, porque ele não vai se recuperar nunca. Pode vir a ser, né? Pode vir a ser, desde que ele vá conquistando o autodomínio, ele vai se libertando, ele vai conquistando a virtude, né? E graças a isso as outras virtudes que vêm com essa capacidade de autodomínio, né? Então, quem não consegue o autodomínio é aquele negócio do camaleão, ele vai ao sabor dos ventos, né? E não vai nunca ser um sujeito no sentido pleno da palavra, tá? Obrigada.